Engana-se quem pensa que o infarto só acontece às pessoas acima dos 40 anos de idade. Tem se tornado cada vez mais frequente a ocorrência de infartos em jovens e as causas são muitas, viu? O cardiologista Paulo Henrique Elias deu mais informações sobre este importante assunto. Veja. Nas últimas semanas, o que chama atenção são as mortes por infarto de adultos jovens entre 20 e 50 anos. Vamos repercutir este assunto com o cardiologista pinhalense Dr. Paulo Henrique Elias. Dr. Paulo, a que você atribui isso? Então, a princípio, esses infartos que estão ocorrendo nesses pacientes mais jovens, no último estudo que saiu através do DataSUS pelo Ministério da Saúde, em 2013 foi o último estudo, falando que houve um aumento de 13% de óbitos dos pacientes acima dos 20 anos aos 39 e 40 anos de idade. O que a gente consegue atribuir são coisas que até dentro do consultório eu falo com os pacientes e não tem tanta dificuldade de se entender. Óbvio, a má alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo, os pacientes jovens hoje estão cada vez mais jovens também, estão aderindo ao tabaco, ao uso do cigarro, drogas ilícitas, tem história familiar também, hereditariedade, que conta muito contra esses pacientes que já têm uma predisposição genética, ou se nasce com uma predisposição genética, ou nasce com uma história já familiar, a família com quadros de doenças cardiovasculares. E o que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte: o fato de você muitas vezes se alimentar de uma forma errada, não fazer atividade física, tem um outro porém também, o estresse. Uma das coisas que eu pego muito dentro do consultório, no trabalho principalmente, o estresse dentro do trabalho está sendo um dos grandes agravantes aqui para as doenças cardiovasculares, não só infarto, como arritmias cardíacas também. As arritmias, principalmente supraventriculares, elas estão quase 30% dessas arritmias estão sendo relacionadas ao quadro de estresse. O estresse, óbvio, com toda a alimentação, com tudo que o paciente ele já tem, ele não se alimenta bem, corre por causa do trabalho, não faz atividade física, quer dizer, e mais a história familiar, ele antecipa uma situação que ele poderia deixar para frente, os seus 60, 70, 80 anos. Quer dizer, ele já tem essa condição, essa predisposição. O fato é que ele está antecipando, através dos seus hábitos de vida, entendeu? E é possível a pessoa ter infarto sem apresentar sintomas? Sim, sim. O que a gente sempre se preocupa, e o que eu escuto muito no consultório: doutor, mas me falaram que o coração não dói. A dor é do pericárdio, Você tem uma dor na região do pericárdio, porque ele é totalmente vascularizado. A dor no peito, a dor em região precordial, a dor no peito é a dor do infarto. Porém, quer dizer, não sempre, A gente tem quadros de angina, tem outras como diagnósticos diferenciais de um quadro de angina, Então, dores musculares, osteomusculares, doença do refluxo, doenças, problemas de coluna, qualquer outra coisa que pode também estar relacionado a essas dores, entendeu? Mas a dor do infarto, a gente sempre se relaciona, pela sua pergunta, à dor no peito. Aquela dor florida, Então, aquela dor no peito, com irradiação para membro superior esquerdo ou direito, irradia para pescoço, mandíbula e tal. Essas dores são mais características dos pacientes jovens, tá? Essa dor, ela pode, assim, nos pacientes jovens, ela é bem característica. Nos pacientes mais idosos, não entrando em detalhes da fisiologia do paciente idoso, mas acontece o quê? O paciente idoso ele começa a ter colaterais, são irrigações dentro do coração que as coronárias vão fazendo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então, as dores do paciente idoso são diferentes do paciente jovem. Então, assim, muitas vezes o paciente idoso não tem uma dor no peito, tem uma dor no estômago, às vezes ele tem uma dorzinha no queixo, às vezes ele vai fazer um esforço físico, fala: doutor, eu faço esforço físico, tem uma dorzinha nas costas. Você vai ver, você põe o paciente no teste ergométrico, pede uma cintilografia cardíaca, um eco de estresse, qualquer exame que exija do coração um pouco de esforço, você vai ver que realmente tem doença coronariana. Então, muitas vezes o paciente pode estar infartando na tua frente sem maiores queixas. Ele teve náusea, chegou a vomitar.
eu tive náusea hoje de manhã, vomitei e passou, melhorou um pouco. Ótimo, perfeito. Vai para o pronto-socorro ou vem para o consultório, vamos fazer um eletro. A gente tem, se o eletro der normal, graças a Deus, dentro da cardiologia, a gente tem uma gama de exames aí que dá para diagnosticar antes de que aconteça o pior, né? Porque muitas vezes o paciente com infarto sem supra, a gente consegue tratar ele muito bem, né, sem ter deterioração da função cardíaca, da função miocárdica, né, antes que aconteça um infarto mesmo com supra, onde tem oclusão e já tem lesão de várias camadas, várias áreas do coração.